Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre ângulos, ângulos externos e internos de um polígono. Para que nós possamos ter o melhor desempenho nesse conteúdo, nós precisamos lembrar o que é ângulo suplementar e ângulo complementar. Ângulo suplementar é quanto falta para chegar a 180, é o suplemento de 180. E complementar é um complemento, ou seja, o que falta para chegar a 90 graus. A gente viu isso nas nossas aulas anteriores, ok? Então, essas duas noções vão ser importantes para que nós possamos entender a ideia de ângulos externos e ângulos internos. Bom, sobre um polígono qualquer, ou seja, qualquer polígono de quantos lados vocês imaginarem, tá? Em qualquer polígono, o ângulo interno e seu ângulo respectivo, ou seja, seu ângulo respectivo externo, tá? Somam 180, ou seja, o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Então, a gente pode perceber aqui no nosso desenho, ó, que se eu faço a soma do ângulo vermelho mais o ângulo verde, é um ângulo raso que eu encontro aqui, ó. Logo, esse ângulo raso é um ângulo de 180 graus. A mesma coisa vai acontecer durante todos os nossos ângulos, ó. A soma do ângulo verde com o ângulo vermelho totaliza 180. Então, o ângulo vermelho é o que nós chamamos de ângulo interno e o ângulo verde é o que nós chamamos de ângulo externo. Então, vai aqui uma dica para você não esquecer. Bom, os polígonos que têm lados iguais, e a gente chama de congruentes, não sei se vocês ainda se recordam, né? Então, lados iguais são lados congruentes. Congruente significa igual. E ângulos também iguais são chamados de polígonos regulares. Então, se eu tenho ângulos e lados iguais, eu tenho um polígono regular. E aí, nós temos três exemplos aqui. Nós temos o exemplo do quadrado, que tem 4 lados iguais e 4 ângulos também iguais. Nós temos o triângulo equilátero, que possui 3 lados iguais e logo 3 ângulos também iguais. A gente chama um triângulo equilátero de equiângulo também, porque além de ser igual nos lados, ele também é igual no ângulo, tá? E temos o hexágono regular, que é um polígono de 6 lados que tem 6 ângulos iguais. Mas, professora, todos os polígonos, eles precisam necessariamente ter lados iguais? Não. Ângulos iguais também não, tá? Vai variar muito de polígono para polígono. Por exemplo, o quadrado da sua família temos o retângulo. O retângulo possui 4 ângulos iguais, mas os seus lados são diferentes, tá? Então, assim, nós temos vários tipos de outros polígonos que não são regulares, que eles possuem, às vezes, os ângulos iguais, mas os lados não são, ou os lados são iguais e os ângulos não são respectivos, e por aí vai. Então, fica aí a dica de polígonos regulares, é quando o lado e o ângulo são iguais. Uma outra informação importante que vocês precisam levar para a vida de vocês é com relação aos triângulos, tá bom? Por quê? A soma das medidas dos ângulos internos, ou seja, quando eu somo os ângulos internos do meu triângulo, essa soma tem que ser igual a 180. Então, quando eu somo A mais B mais C, ou seja, os ângulos internos do meu triângulo podem ser iguais, podem ser diferentes, tá bom, pessoal? A soma deles tem que dar 180, tem que ser respectivamente 180 graus. Então, por exemplo, nós temos esse triângulo aqui que é um triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Então, se todos os lados são diferentes, os ângulos também são diferentes. Então, A mais B mais C tem que dar 180. Aqui, nesse daqui, nós temos um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem 3 lados iguais, logo 3 ângulos iguais também. Então, aqui no caso seria o mesmo ângulo, A mais a soma tem que dar 180, ok? E temos aqui também outro triângulo escaleno, que aí vocês podem mensurar
da forma como vocês quiserem aqui, mas também a soma do vermelho mais o laranja mais o amarelo precisa resultar em 180 graus, ok? E por fim, eu coloquei aqui alguns exemplos de continhas que nós podemos resolver para exercitar tudo que nós vimos. Bom, o primeiro exemplo, ele me mostra um triângulo que tem o ângulo vermelho aqui 60 graus e eu quero descobrir quanto vale x, ou seja, eu quero descobrir quanto vale o ângulo externo de 60. Vocês lembram daqui, ó? A soma do ângulo interno mais do ângulo externo tem que dar 180. Então, nesse problema, eu poderia fazer, ó, a soma do ângulo interno mais a soma do ângulo externo tem que resultar em 180. E aí, eu pergunto para vocês, quem que o x precisa ser para que somado a 60 graus resulte em 180? O x precisa ser 120. Mas, professora, por quê? Porque se eu somar 120 mais 60, eu encontro 180, ok? Então, aqui fica sendo o resultado de x. Nesse nosso segundo exemplo, a mesma coisa. Eu também tenho um ângulo interno, representado pelo vermelho, e quero descobrir o ângulo externo. Da mesma forma, é um polígono qualquer, então eu vou utilizar a mesma propriedade. Ângulo interno mais o ângulo externo tem que ser igual a 180. Que número y precisa ser para que somado a 100 dê 180? Essa é fácil, né? 80. 100 mais 80 dá 180. E aí eu chego no resultado do meu problema. E por fim, eu coloquei um exemplo aqui de triângulos e trabalhando triângulo equilátero, porque aí quando vocês forem verificar, vocês vão ver que é a mesma coisa. Olha só, gente. Num triângulo equilátero, eu digo que os lados são iguais. Ele possui 3 lados iguais. E se ele possui 3 lados iguais, ele também possui 3 ângulos iguais. Então, dentro do meu triângulo, né, o A, o B e o C, eles precisam ter a mesma medida. Então, é como se eu tivesse um A mais A mais A. No caso, eu tenho um 3A. É a mesma medida, eles precisam ser o mesmo número. E a soma dos ângulos de um triângulo precisa valer quanto? 180. Agora, quem o A precisa ser para que multiplicado com 3 dê 180? Ou seja, quem vezes 3 é igual a 180? Aí vocês podem pensar de cabeça ou vocês podem fazer a conta da divisão normal, tá? 180 dividido por 3 vai dar 60. Esse valor aqui, pessoal, é o valor do ângulo fixo de um triângulo equilátero. Prof, não muda? Não muda, tá? Então, um triângulo equilátero, ele sempre vai medir 60 de ângulo, tá? Os 3 ângulos vão ser 60, tá bom? Porque o 60 é o divisor de 3 e de 180 ao mesmo tempo, beleza? Então, vocês puderam perceber que é um conteúdo que não é difícil, não é extenso, ele é simples. Ele é uma continuidade, tá, de ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice. E um probleminha muito bacana de ser resolvido dentro da área da geometria. Então, qualquer dúvida me chamem. Bons estudos, ok? E fiquem com Deus. Grande beijo.